Olá! 2020 começou sob a ameaça de uma nova epidemia, a infecção por coronavírus. Considerada emergência de saúde global pela Organização Mundial de Saúde, o surto já matou mais de 500 chineses. No Brasil, há poucos casos suspeitos, mas já foram aprovados protocolos para o caso de emergência sanitária. Nova lei prevê medidas como isolamento, quarentena e fechamento de rodovias. Para avaliar essas iniciativas, o Câmara Debate recebe hoje os deputados Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Começo perguntando ao deputado Dr. Luiz Ovando. Essas medidas, a quarentena, possível fechamento de rodovias, como evitar que haja arbitrariedade nessas medidas, deputados? Qual é o limite entre proteção à saúde pública e arbitrariedade? Daniela, essa é uma questão cujo limite e fronteira é muito discreta. Quando você fala sobre epidemia, no caso uma pandemia que se tem medo, inclusive, que venha acontecer, a gente deixa de lado, inclusive, a própria Constituição brasileira prevê essa iniciativa. Quando há ameaça do corpo total, é preciso agir com segurança. Então, a tendência, né, para que você possa verdadeiramente proteger a população, porque aí a gente já não pensa do indivíduo, você pensa na população, é fazer com que as medidas sejam obrigatórias e obedecidas, para que isso não dissemine. Porque uma vez disseminado e se tratando de um vírus como esse, né, ele não tem assim uma agressividade significativa, mas ele dissemina com facilidade pelo contato das pessoas, esse é o grande drama. Não tem um vetor específico, então onde você tiver pessoas, isso será disseminado se o indivíduo estiver contaminado. É preciso tomar os cuidados adequados. E claro que através da legislação, observando, nós vamos conseguir, inclusive, ter melhor resultado e, inclusive, uma soma de participação da população. Se a gente for ver a história, né, das epidemias no mundo, de uma maneira geral, né, elas sempre aconteceram pelo desconhecimento, né, pela condição social precária na época, né, isso aí está descrito, a peste bubônica, peste negra desde o século XIV, daí para frente, com uma quantidade gigantesca de mortes. A tuberculose hoje é um grande drama, mas você pega a tuberculose, é o que mais mata. Mas a estatística está descrita em 100 anos. Né? 50 milhões de pessoas morrem de tuberculose, morreram nesses últimos 100 anos. Então é preciso agir com segurança, à luz da legislação. Deputado Padilha, o senhor acha que essa primeira lei aprovada para tratar desse tema específico do coronavírus foi no caminho certo de estabelecer a quarentena? No caso dos brasileiros que estão retornando da China, serão 18 dias, segundo o Ministério da Saúde, e outras medidas possíveis caso venha a se estabelecer o vírus no Brasil? Daniela, querido Luiz Ovando, eu acho que o Congresso Nacional teve um papel decisivo e fundamental. O Congresso Nacional fez em um dia, Câmara e Senado, aquilo que durante 4 semanas estava se vacilando para garantir, para agir. O Brasil já tem um conjunto de regulamentos, né, de um conjunto de epidemias que nós viemos enfrentando. Esses regulamentos vieram sendo aprimorados, né, o último que descreve, né, eu era inclusive ministro na época, que descreve quais são os passos, inclusive de quarentena, isolamento, tem que ser tomados numa emergência de saúde pública, o decreto de 2011. Depois tem resoluções da Anvisa e o presidente Bolsonaro, que ele até parabenizaram, promulgou no começo do ano o Regimento Sanitário Internacional. Né? Então tem um conjunto de instrumentos que já nos permitia agir há 4 semanas, retirar as pessoas da China, organizar. O governo encaminhou um projeto de lei para o Congresso e o Congresso foi muito ágil em dar mais segurança ainda para o governo tomar suas atitudes. E acho que isso é um ponto fundamental. A lei também dá segurança para que a gente não incorra em arbitrariedades. Né? Nós aqui no Congresso colocamos, por exemplo, uma emenda que puxa um artigo 3º do Regimento Sanitário Internacional, que foi promulgado até pelo presidente Bolsonaro, que deixa muito claro que a dignidade da pessoa humana tem que ser preservada, né, seus direitos têm que ser preservados. Nós ajustamos, por exemplo, vinha um
no texto inicial, na conversa com todos os líderes aqui, todos os partidos, no texto inicial vinha um dever do cidadão ao ter contato com o coronavírus ou ao ver alguém com sinal e sintoma de informar a autoridade sanitária. Deixamos claro que é um ato de colaboração, porque senão você pode começar a criminalizar alguém que eventualmente viu e não tem o conhecimento, né? Não é obrigado a saber quais são os sinais e sintomas, né? Até porque são sintomas similares ao de uma gripe comum. Não, e alguns casos, inclusive, na China foram descritos como o início dos sintomas como um quadro, inclusive, intestinal, de náuseas, de diarreia, né? A evolução para os sinais respiratórios vieram 2, 3, 4 dias depois, né? Então, eu acho que o Congresso teve um papel fundamental, né, Evandro, construindo um consenso e aprovando em um dia aquilo que dá todos os instrumentos possíveis para que a gente possa agir, garantindo a segurança da população, mas não permitindo arbitrariedades possíveis diante de uma epidemia como essa. Eu sempre lembro o livro do José Saramago, né, o Ensaio sobre a Cegueira, que fala exatamente disso, como às vezes o pânico que se dissemina na sociedade leva a ações excessivas que não seriam necessárias, né? Agora, Esse deputado, aspecto, só qual deve ser aqui, a preocupação, que tamanho deve ter a sociedade de preocupação? A gente tem que tomar cuidado por não causar pânico, né? Essa iniciativa do governo brasileiro de resgatar, né, esses cidadãos 29, 30 da China para cá, isso implica num cuidado redobrado. É uma operação de guerra. A gente o pessoal, o leigo, não é obrigado a saber, né? Você entra dentro de um avião, você tem que ter câmera caso alguém apresente de isolamento, caso alguém apresente algum sinal, enfim. Então, é uma operação, tem que ter equipes, porque o país é muito longe, né? O pessoal voou daqui para Varsóvia fica uma equipe de lá para cá, volta, enfim. Então, na verdade, é uma operação de guerra para você conseguir isso. E a gente tem que repatriar. Eu me sentiria extremamente gratificado se o meu país fosse lá e me tirasse de lá, né? E eu posso ser, inclusive, um vetor que posso trazer o problema para cá, né? Existem suspeitas, mas ainda nada confirmado. Mas daí a importância, né, da participação da população, que você pergunta, para que verdadeiramente isso possa ter bom êxito. Eu dizia inicialmente, a tendência da minha intervenção foi exatamente essa, que quem detectou lá foi um oftalmologista, lá na China. E ele fez e foi chamado a atenção, o partido chamou, falou, você não pode estar falando isso é boato, enfim. E daqui a pouco ele ficou doente e a coisa disseminou. Então, na verdade, em medicina, ninguém é dono da verdade, principalmente em termos de observação. Diante de uma situação dessa, nós temos que ter cuidado, não tem que promover pânico, mas os cuidados são necessários e a população tem que participar. Inclusive aquelas medidas todas que oportunamente a gente pode falar. Os senhores falaram aí do acerto nessas medidas preventivas já adotadas. Agora, como é que ficam as outras epidemias que já estão aqui dentro? A gente está aí com dengue, febre amarela vai e volta. Rondando. A gente tem um risco de investir nessa prevenção do coronavírus e esquecer as outras doenças aqui do Brasil? Isso não pode acontecer, não só no Brasil como no mundo, né? Tá todo mundo assustado com o número de mortes pelo coronavírus e é absolutamente normal isso quando surge um novo vírus, porque você tem que realmente estar em alerta, porque se ele teve uma mutação, ele pode ter outras mutações, você não tem um tratamento específico, mas mesmo na China morreu muito mais gente nesse inverno pela chamada influenza sazonal, aquela gripe forte, como o pessoal fala, que a gente está acostumado a ter, H1N1, que tem vacina, morreu mais de 500 pessoas nesse inverno, como também nos países do hemisfério norte. Eu estava discutindo no começo dessa semana aí desse debate, né? E conversando com um professor meu, eu sou infectologista, com um professor meu lá na Faculdade de Medicina da USP e tudo, e o pessoal dialogando, o senhor está preocupado com o carnaval? Ele disse o seguinte, com o carnaval eu estou preocupado não com coronavírus, estou preocupado com dengue, né? Com outras doenças, com sexo seguro, né? Então, eu acho que o Brasil tem que estar em alerta. Nós temos duas grandes vantagens, né, em relação ao coronavírus. Primeiro, nós não estamos no inverno, ou seja, você teria um risco muito maior de transmissão de uma doença respiratória como essa se a gente estivesse no inverno, como os países do hemisfério norte. E o segundo, que a gente já sabe das informações, porque nesse sentido, né, eu acho que teve uma evolução muito importante na China, comparado com o que foi o coronavírus de 2003, com agora, eles prestaram informações de forma mais rápida para a Organização Mundial de Saúde, tiveram capacidade de identificar mais rapidamente o que estava acontecendo. Então a gente já sabe o que está acontecendo. A China não sabia, já ia saber quase 1 mês e meio, 2 meses, quando já estava disseminado. Então a gente já sabe
Uma pessoa que vem 14 dias circulou, quais são os primeiros sinais. Então a gente tem tudo para bloquear o coronavírus, mas nós não podemos baixar a guarda em relação à febre amarela, em relação à dengue, que é o período que cresce, em relação ao sexo seguro no período do carnaval, né, as outras preocupações, e também está preparado para a influenza sazonal, que vai voltar com os casos, sobretudo no inverno brasileiro, né, a partir de maio, junho e julho. Deputado Dr. Luiz Ovando, o Ministério da Saúde tem recursos para tudo, para cuidar da prevenção do coronavírus e manter a preocupação com essas outras epidemias? Eu acredito que sim, Daniela, porque veja que a prevenção do coronavírus ele passa obrigatoriamente pela informação da população, a mídia, né, e também isolamento. Né? O Ministério da Saúde já tomou as providências, né, já designou, inclusive, em várias cidades, os locais específicos, caso haja casos diagnosticados. Né? Porque a doença, ela basicamente, como disse o ministro Padilha, doutor Padilha, eu cheguei aqui e falei, eu quero discutir com o petista. Ele falou, não, eu quero discutir com o médico. É melhor discutir com o médico do que discutir com o petista. Principalmente esse tema. Então, é preciso você ter condição. É uma doença de via respiratória, mas que compromete muitas vezes o tubo digestivo também, porque é o local que está em contato direto com o exterior. Né? E o problema do vírus é que não tem antibiótico. Né? O grande problema do vírus é que você não tem um remédio específico. Existem os antivirais, enfim, mas não são totalmente efetivos. Tem época para você dar ou não dar. O que você tem que fazer é tratar o indivíduo porque ele causa uma insuficiência respiratória, ou seja, a dificuldade da difusão de oxigênio, e você tem que entubar, colocar no CTI, cuidar de todo o organismo de uma maneira geral e fazer a prevenção e, se tiver a infecção secundária, tratar. Então, isso já existe, hospitais designados, estabelecidos, para que verdadeiramente você possa dar atenção às pessoas e condição do próprio organismo reagir e recuperar. Então tem. E a outra coisa é a questão de barreira. Né? Você está com alguém contaminado no hospital, o pessoal tem que ter o máximo de cuidado para evitar que aquilo dali saia e dissemine. Esse é o grande risco, né, que você tem que ter, mas passa obrigatoriamente pela instrução e pelas condições de barreira que se tem que estabelecer. O senhor falou aí desses pontos que já estão estabelecidos. Os estados e municípios, o SUS já conseguiu preparar a recepção desse risco nos estados e municípios? O Brasil vem desenvolvendo há décadas uma estrutura de vigilância, né, que faz com que o Brasil, em sendo acionada essa estrutura pelo Ministério da Saúde, dê conta de impedir uma tragédia como aconteceu na China. Né? Eu sempre digo, tanto a ONU quanto o SUS são tão criticados às vezes... Mas estados e municípios estão preparados economicamente, deputado, para receber? Hoje os secretários estaduais, por exemplo, solicitaram ao Ministério da Saúde, na reunião de ontem, um aporte maior de recursos, que aconteceu, por exemplo, na pandemia da influenza, em 2009, no ebola. Então tem uma reivindicação dos secretários estaduais e eu defendo que o Ministério cumpra isso. Cerca de 600 milhões foi na época de 2009 da influenza, para reforçar as ações, por exemplo. Tem algumas ações que são fundamentais e o contato que eu tive, por exemplo, com a realidade não estão acontecendo. Por exemplo, a vigilância nos aeroportos. Né? Ontem, inclusive, num dos debates foi citado o fato, por exemplo, da Anvisa ter cancelado os plantões dos agentes nos aeroportos. Eu tive contato com pessoas que estão na China dizendo que as pessoas que voltaram para o Brasil estão chegando nos aeroportos e não está sendo investigado aonde vai ficar, qual é o endereço. Então, eu tenho uma preocupação de que todos os olhos sejam voltados para quem vai ser resgatado nessa operação de guerra, só que a guerra não é só uma batalha, né? Tem a batalha ali do dia a dia, de quem está chegando no aeroporto, tem que ser identificado, aonde vai. Os voos não são só os voos diretos da China para o Brasil. Os países asiáticos também, onde já apareceu o vírus. Países asiáticos europeus, né? Porque muita gente que vai para a China para em Lisboa, para em Madrid, para em Frankfurt, de lá que vem para o Brasil. Então, eu acho que nós teve uma reunião junto com as secretarias estaduais, teve um debate que nós fizemos com a Agência de Vigilância Sanitária, e eu acho que precisam ser mais acionadas essas equipes para que a gente possa garantir essa proteção, sobretudo de quem tem o maior risco de trazer a doença para cá, que é exatamente as pessoas que estão vindo individualmente. Né? A operação de guerra, quem está sendo repatriado, o controle é muito maior. Então, acho que tem um risco, sim, de transmissão ainda. Deputado Dr. Luiz Ovando, aproveitando a presença de 2 médicos, até para evitar esse pânico da população, quais são as medidas até nesse sentido? Você quer colaborar e
viu uma pessoa, tem suspeita de alguma forma, de você próprio ter contraído alguma doença, quais são os sintomas mais comuns? O que pode acender um sinal de alerta para procurar uma equipe médica? A primeira coisa, Daniela, que a gente tem que estar atento, né, é o contato. Né? Se alguém veio de lá e você entrou em contato, você observa. Né? O período de incubação que a gente fala, ou seja, a entrada do germe, do vírus específico no organismo até o primeiro sintoma, varia de 2 dias a 14, 15 dias, praticamente 2 semanas. Então, se alguém vier de um lugar como esse, né, Wuhan, uma cidade lá, ou então mesmo da China, em outros lugares, como o ministro disse aqui, né, a fase do frio é a fase de redução da resistência das vias respiratórias. Então, o indivíduo adquire com facilidade infecções respiratórias. Mas também não pode entrar em pânico. Então, se veio de lá, apareceu o problema, cuidado, né? Qual é o cuidado? Deixar essa pessoa na observação e levar para o posto de saúde, lugar específico, para orientar adequadamente a equipe que está ali para poder ver os passos que devem ser feitos. Em relação a você, vai no hospital, entra em contato com quem está gripado, enfim, lavar sempre a mão, se possível usar a máscara, né? A questão da máscara, existem vários questionamentos, se elas são eficazes ou não pelo tamanho do vírus e tal, mas é uma outra questão. Pelo menos você já dificulta um pouquinho a disseminação. O uso da máscara o senhor recomenda em caso de aglomerações ou algum caso que realmente que haja suspeita, né? Os chineses todos estão mascarados, vamos dizer assim, está todo mundo com máscara. Nós aqui não vamos fazer isso, até porque tem um custo isso, né? Mas se você entra em contato com alguém especificamente, deve ser tomada essa medida. Outra coisa, lavar sempre as mãos. A medida de lavar a mão é uma das coisas mais fáceis e você pode fazer em qualquer lugar, né? Para que você vá à frente passando aquilo. Porque se você vai no banheiro, se você entra em contato com alguém, você não lava a mão, você vai disseminando. E as pessoas pegam. O vírus é uma coisa extremamente... Ele fica nos perdigotos, fica no ar, né? Então isso você tem que ter esse cuidado. E se os sintomas surgirem, que são basicamente de vias aéreas respiratórias superiores, né? Espirro, tosse, rouquidão, febre, né? Que é a reação orgânica, então você deve procurar e já não deve perder tempo. Mas pode ser uma gripe simples, né? É o que a gente chama estado gripal. Uns falam resfriado, é uma coisa. Gripe, né? Estado gripal é exatamente viral. A maioria deles é via respiratória alta, mas as pessoas mais debilitadas, elas podem comprometer a via respiratória baixa, que é abaixo da carina, que a gente chama, que é a parte que divide, né? Então aí você divide a traqueia, então você dali para frente é a via respiratória baixa, e aí compromete alvéolo, que é a área da troca. Então, não entrar em pânico. Estado gripal, em princípio, é. Agora, se você entrou em contato com o chinês ou com alguém veio de lá, cuidado, procura a Anvisa, o sistema de vigilância sanitária do local. Deputado, a gente está se encaminhando para o final, então eu gostaria que em 1 minuto os senhores fizessem suas considerações finais e falassem, já falou dos cuidados específicos, mas também das expectativas aí, da condução, o que ainda precisa ser feito e esse cuidado para não deixar de lado outras doenças que nós já temos aqui presentes. Deputado Alexandre Padilha. Eu diria que o SUS e essa relação com a Organização Mundial de Saúde vão salvar o Brasil de ter um risco, uma epidemia tão grave como aconteceu na China. Mas a gente tem que se manter em alerta permanente para as autoridades sanitárias, equipes de saúde, o próprio Ministério, né, de buscar as medidas de bloqueio que são muito claras, e para a população como um todo, estar mobilizada, nos ajudar em relação a isso. Qualquer pessoa, né, que nos últimos 14 dias tenha frequentado a região onde tem transmissão, tem os primeiros sinais e sintomas, deve procurar de imediato a unidade de saúde. Os profissionais de saúde têm que suspeitar. Qualquer pessoa um profissional de saúde está atendendo alguém que está com síndrome respiratória, febre, né, sinais respiratórios, tem que perguntar se essa pessoa não viajou, não circulou nessa região, né? Lembrando sempre que a doença está na China, não nos chineses, né? Então, porque às vezes as pessoas, né, viu um chinês já começa a desconfiar. Não, tem que saber se foi para a China. O Paraguai tem muito chinês, né? Mas não foi para lá, né? É isso mesmo, né? Então, para a gente... É importante para evitar a discriminação. É isso, é fundamental. Senão daqui a pouco a gente começa a ter uma incitação, né, a xenofobia, que eu acho que não é positivo para ninguém. Do ponto de vista da vigilância sanitária, é a pior coisa que pode existir, né? E a gente aproveitar essa situação para reforçar as precauções que nós temos para evitar, inclusive, sobretudo no inverno, que a gente tenha um número grande de pessoas com influenza, com as chamadas gripes sazonais, que levam um grande número de mortes, né? Chamar a atenção, nesse caso, as pessoas que são idosas, com doenças crônicas, tem que ter um cuidado redobrado, como já era com a influenza, né?
Felizmente, nós não estamos observando nesse caso do coronavírus também o impacto sobre crianças e gestantes, que também é muito comum em relação à influenza, que nos chama mais atenção, né? E é isso, acho que o Brasil está preparado, tem estrutura para isso, mas as estruturas têm que ser acionadas fortemente, monitoradas, acompanhadas. O Congresso Nacional, que tem um papel em um dia, né, de resolver, aqui também montou uma comissão externa, né, que vai poder acompanhar as medidas, tanto aqui no Brasil, nos estados, nos municípios, mas estão dizendo até que acompanhar as ações internacionais para a gente ir acompanhando as medidas e aprender também, né, com essa ação, o que a gente pode aprimorar na nossa vigilância. Deputado Dr. Luiz Ovando. Bom, Daniela, primeiro saudar aqui o meu colega, Alexandre Padilha, e dizer da satisfação em poder participar dessa mesa, sendo ele infectologista, né? A gente sempre aprende bastante, principalmente essa parte, esse trâmite burocrático, médico, né? Que às vezes o médico, de uma maneira geral, não se ocupa, né? Agradecer ao programa e dizer que, de uma maneira geral, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? O preço da saúde, né, é a eterna precaução. Então, nós temos que estar muito atentos para essa situação, né? E não entrar em pânico. Não se esquecer que os sintomas são sintomas de gripe. E a gente, de uma maneira geral, tem 2, 3 surtos de gripe no ano, né? Não é agora que você vai achar que isso é coronavírus, dizer à população. Agora, se existir suspeita, dificuldade respiratória, como o nobre deputado Padilha já destacou, as pessoas de imunidade mais baixa, né? A criança, o idoso, aquele que usa imunossupressor, pessoas que estão sob acompanhamento médico, câncer, enfim, né? A gripe não é uma coisinha simples, então tem que estar sempre muito atento. Essa é a observação que a gente faz. Muito obrigado. Obrigada, deputados. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a prevenção do coronavírus com os deputados Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Você pode assistir este e todos os nossos programas em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.